Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com meus irmãos? Glória a Deus. Não, eu vou dar um estudo agora. Eu vou falar, irmãos, sobre os desprezadores, que a Bíblia chama de cães. Jesus ele usa a símbolo dos cães, a metáfora dos cães, o modo figurativo para falar dos zombadores, ele usa os cães, é uma metáfora. Mas por que eu vou falar sobre os cães? Porque eu preguei agora há pouco sobre a parábola da figueira estéril. E as pessoas estão recebendo um tratamento especial, estão recebendo um tratamento especial, um ensino de qualidade, e são valiosos, então estão ocupando tempo valioso, espaço valioso e tempo valioso. Nós estamos à toa aqui, né, irmãos? Estamos guiados pelo Espírito Santo, pelo Senhor, para ministrar a palavra. Então, eles estão tendo oportunidade valiosa, preciosa, e tem que ter o resultado, né? A gente não pode indefinidamente ministrar a palavra de Deus para aqueles que obstinadamente rejeitam o Evangelho, tá? Então, eu vou passar um assunto aqui, vou pregar sobre os cães, e nós temos que ficar atentos aí, ter discernimento, tá? Não perca tempo com os cães, tá? Foi Jesus que deu essa ordem aí. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa conduzir esse estudo, essa ministração para a glória dele, tá? Que o Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por esta oportunidade a qual o Senhor me concede, poder estar aqui novamente, Senhor, para ser uma ferramenta em tuas mãos, para que através de mim o Senhor ministre a tua santa palavra, Pai, meu Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor venha me conduzir na ministração dessa palavra, me dá sabedoria, me dá prudência, Senhor, para poder ministrar a tua santa palavra. Pai amado, eu oro também para que o Senhor venha refrear toda a força do mal, Senhor, amarra as mãos do demônio, amarra as mãos do diabo, amarra as mãos e os pés e coloca, Pai, Senhor, um esparadrapo na boca do diabo, Pai amado, Senhor, para ele não atrapalhar a tua obra. Pai amado, eu peço que o Senhor venha falar com cada um dos meus irmãos através dessa palavra, através desse estudo e através dessa administração, para que o teu nome venha ser glorificado e a vida dos meus irmãos venha ser edificada. Fala comigo também, nos dá sabedoria, nos dá discernimento espiritual das coisas santas e nos leva, Senhor, a valorizar as coisas celestiais e não ficar indefinidamente pregando o evangelho para aqueles que obstinadamente rejeitam a tua palavra. Aí na figueira, Pai amado Senhor, foram 3 anos ali no ministério ali, Pai amado Senhor, pregando para os judeus. Depois de 40 anos que Jesus pregou ali naquela parábola, falou daquela parábola, veio o general Tito e incendiou a cidade, queimou o templo, destruiu os muros, queimou o templo, e o historiador José Flávio relata esse episódio aí. Aconteceu 40 anos depois que Jesus fez aquela profecia, ou seja, 70 anos depois de Cristo. O general Tito foi lá e incendiou a cidade, queimou os complexos do prédio do templo e colocou fogo no templo. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria, me dê discernimento para poder ministrar a tua santa palavra para amar o Senhor. Para agora, o teu nome que eu te peço, em nome de Jesus, fica comigo. Amém. Amém, irmãos. Então, eu falei aqui que Jesus contou a parábola da figueira estéril. E nós não podemos ficar indefinidamente oferecendo o evangelho, os santos ensinamentos para aqueles que obstinadamente rejeitam o evangelho, né? A Bíblia diz que cão é cão e ovelha é ovelha, pouco é pouco e ovelha é ovelha, né, irmão? Jesus falou para não perder tempo com os cães. Tem outras vidas aí que nós temos que dar oportunidade para elas, tá? Então vamos lá, você pega uns textos aqui, nós temos que falar sobre esse assunto aí, né, irmão? Não dá para ficar perdendo tempo com cães não, tá? Aqui. Mateus 7,6. Não dei aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estragassem vocês. Então aqui foi recomendações do Senhor Jesus dado aos discípulos quando ele fosse fazer a obra missionária, o evangelismo, que não era para dar o que é sagrado aos cães e nem atirar as pérolas aos porcos. O que é sagrado aos cães é o evangelho, os santos ensinamentos, também as pérolas. Também são os santos ensinamentos que está em Mateus, no capítulo 13, o versículo 45, que Jesus fala de pérolas, referindo-se ao evangelho, aos santos ensinamentos que os cães desprezam. Vou ler a nota aqui, tá? No mundo antigo, os cães viviam na miséria e viravam lixo nas ruas por comida. Salmo 59, verso 14 e verso 15. Os judeus os consideravam impuros e usavam um termo para descrever
aqueles que estavam separados ou eram inimigos da comunidade da aliança de Israel. 1 Samuel 17:43, ali é o gigante Golias. O gigante Golias disse para Davi: por acaso tem um cão para você vir com um cajado, um pedaço de pau para me atacar? O gigante Golias, o filisteu, não fazia parte da aliança do povo de Deus, era separado. Também Salmo 22:6. Salmo 16 fala que está falando de Jesus, que está na cruz, e os cães estavam em volta da cruz, dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz. Ele disse que é o Cristo, salvou a muitos e não é capaz de salvar a si mesmo. Então são zombadores, escarnecedores, que estavam escarnecendo de Cristo quando estava ali na cruz. E também Provérbios 26:11. Provérbios 26:11 diz que o cão volta ao vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ele está falando das falsas conversões, o desviado. A conversão era só exterior. Aqui, os porcos eram rejeitados pelos deuses, provavelmente porque também eram animais necrófagos, bem como por serem impuros de acordo com a lei do Antigo Testamento. As pérolas simbolizam o grande valor da mensagem do reino dos céus. Mateus capítulo 3, do versículo 45 ao 46. Os crentes devem exercitar a misericórdia e o perdão e serem tardios em julgar. Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5. Não obstante, devemos discernir com sabedoria o verdadeiro caráter das pessoas e não ficar indefinidamente pregando o evangelho àqueles que obstinadamente o rejeitam, mas avançar e proclamar o evangelho a outros, conforme Mateus 10:14, também Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 6, está com algumas referências. Eu vi ali, a irmã passou por aí. Olha, não, vou continuar aqui falando sobre essa Bíblia, depois eu vou passar para outras Bíblias, tá? Vamos para Mateus 10:14. Mateus 10:14. Vamos lá, Mateus 10:14. Vai dizer aqui, 10:14. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pé dos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aqui está falando Marineuza Bandeira, está assistindo. Boa tarde, Marineuza Bandeira, seja bem-vinda. Fique à vontade para acompanhar mais ensinamento da palavra do Senhor. Então, aqui, sacuda o pó dos pés. Um sinal usado pelos judeus ao saírem de uma região gentia. Para os missionários, esse é um sinal de julgamento àqueles que rejeitam o Evangelho, como está em Atos capítulo 13, versículo 5. Tá? Então tem mais aqui referências. Tem também Lucas 10:11, vamos ver, Lucas 10, e Marcos também, Marcos 6:11, também está falando, nos 4 evangelhos está tratando desse assunto, amém? Marcos 6:11. Vamos para Marcos 6:11, mostrar para os irmãos, sacudir a poeira dos pés, era um sinal de que não tinha repúdio para aquelas pessoas que iam rejeitar o evangelho, tá? Vamos lá e Marcos 6:11, vai falar aqui, o 6:11. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pé dos pés em testemunho contra eles. Aqui, fontes rabínicas posteriores observam que judeus que retornavam de territórios gentios deviam sacudir o pó dos pés, como uma forma de purificação. Aqui, isso também serve como sinal contra eles. Porém, não há militância humana na proclamação da mensagem de Jesus. Deus é o único juiz, né? Mateus 10:14. O ato de sacudir o pó é uma representação do fato de que a rejeição deles à mensagem de Deus torna a cidade responsável diante de Deus. Então são responsáveis pelo sangue deles, como eu li em Mateus 10:14. Também tem aqui Lucas 10:11, Marcos 6:11, agora Lucas vai falar também, Lucas 5, vamos lá? Lucas capítulo 5, um minutinho só, Lucas capítulo 5, um minutinho só. Lucas 5 e 11.
Mas aqui, ó, Lucas 9 e o 5. Um momentinho só. 9 e o 5. Aqui. Onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunha contra eles. Em testemunho contra eles. Onde quer que não receberem vocês. Receber é usado em outros lugares com respeito a acolher e receber a palavra de Deus. 8:13, Lucas 8:13, também Lucas 9, 48, 53, o seguidor de Jesus, né? O seguidor de Jesus, Lucas 58, sacuda o pó dos pés. Isso ilustra de maneira visível o futuro juízo daqueles que rejeitam os mensageiros de Cristo, que é o juízo final. Tem as referências aqui, tá? Mateus 10:14, Marcos 6:11. Então, eu li aqui também tem Lucas, no capítulo 10, versículo 11. Lucas 10:11 vai falar também sobre isso também. Sacudiu o pó da poeira dos pés. É sinal de juízo para aquelas pessoas. E separação. Até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, um pouquinho antes para poder ter essa compreensão. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos vigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aqui o 9 e o 11. Até o pó desta cidade que grudou nos vossos pés, sacudimos contra vocês. Jesus repete a fim de enfatizar o centro de sua mensagem. Está próximo o reino de Deus. Então, vamos lá, tem mais aqui. 10, 11. Agora eu vou mostrar, irmãos, Apocalipse 22:15, que os cães não vão entrar no reino dos céus. Os cães são os desprezadores da palavra, como nós lemos ali, Mateus, no capítulo 7, o versículo 6, tá? Quando fala cães em Mateus 7, são os desprezadores da palavra, aqueles que não reconhecem o valor da palavra, eles rejeitam. E cães também são falsos obreiros, falsos mestres, como os líderes da Testemunha de Jeová, da Católica Romana, da Adventista do Sétimo Dia, falsos obreiros cães. Vou mostrar para os irmãos aqui, Apocalipse 22:15. Vai falar aqui, 22:15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e praticamente eles ficam fora porque eles não vão entrar no reino celestial. E a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ó, bem-aventurados, a última das sete bênçãos de Apocalipse. Aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, um sangue que purifica as consciências. Ele tem acesso à lei da vida dentro da cidade de Deus. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram justificados, purificados. Assim como eu aceitei Jesus, eu fui justificado, purificado. A irmã que aceitou ao Jesus recebeu a ele como Salvador, se lamentou pelo pecado, se arrependeu dos seus pecados, recebeu Jesus, ela foi justificada pelo sangue de Cristo. Porque nós não entramos no céu não é com a nossa justiça própria, é com a justiça do Senhor Deus. Ninguém é salvo por justiça própria, apenas pela justiça do Senhor, porque Ele é o único que pode justificar uma pessoa. Então, Deus vê a justiça de Cristo em nós, aí Ele imputa pecado em nós, condenação, tá? Por isso que Jesus veio morrer nesse mundo para nos justificar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ninguém vai ser salvo por justiça própria. Aqui, o que estou mostrando para os irmãos aqui. Então, veja bem. Fora, né, das portas, em eterno tormento, estará todo aquele que ama a mentira, sensualidade e assassinato satânico. Sensualidade tem a ver com roupas sexuais também, lascívia, né? Ele transmite sensualidade excessiva, que é luxúria, desejo sexual intenso. Então, mulheres que usam roupas lascívias, que transmite sensualidade excessiva, e luxúria, que é desejo sexual intenso, também vai entrar, tá? Tá entre os cães também. Então, vou mostrar também o Filipenses, o 3 também, eu falo dos falsos obreiros ali, os cães ali, tá? Então, cães que não vão entrar no reino do céu são os desprezadores da palavra,
os escarnecedores, a Bíblia diz que nós devemos sentar na roda dos escarnecedores, e também os falsos obreiros, né? Está cheio de falsos obreiros aí, né? Esses cães aí, que a Bíblia fala dos adventistas do sétimo dia, a católica romana, as testemunhas de Jeová, a Bíblia diz que fala que são cães, falsos obreiros, que ensina a doutrina dele como câncer. Então, vou mostrar para os irmãos aqui, Filipenses, rapidamente, Filipenses o 3. Vamos dar para o estudo aqui. 3 aqui, ó. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Então, cuidado com os cães. Vai falar aqui sobre os cães. Cães não era apenas um termo geral de desprezo no mundo antigo, mas também uma palavra particularmente usada por alguns judeus em referência aos gentios, considerados ritualmente impuros. Com uma ironia afiada, Paulo diz que os judaizantes, não os gentios, merecem esse rótulo. A ironia de Paulo continua conforme ele rotula os maus obreiros e de falsa circuncisão. Aqueles que exaltam as boas obras da lei, esta é a última expressão. É aqui um jogo de palavras com circuncisão. O suposto emblema de orgulho dos judaizantes acaba se tornando um sinal de sua destruição. Sobre a opinião do judeu, então, os judaizantes que guardam regras da lei cerimoniais do Antigo Testamento, como a circuncisão para poder ser salvo. Quer dizer, ele falou que não basta só a graça para ser salvo, precisa também do rito da circuncisão. E Paulo falou que não, é só pela graça que nós somos salvos. Então, por exemplo, quem que são crentes hoje também? É todo aquele que coloca a mais, além da graça, para poder ser salvo. Por exemplo, usos e costumes, que fala que se não cortar o cabelo, não vai entrar no céu. Isso aí é falso obreiro, chama de cães também. Né? Que fala que se usar usos e costumes, também cães, é falso obreiro. É tudo aquilo que a pessoa utiliza que vai além da graça. O que nós temos que observar é a lei moral. Então, adultério contra adultério, fornicação contra fornicação, lascívia é pecado. Nós não podemos transformar a liberdade em libertinagem. Ou seja, não ser antinomistas, transformar a liberdade em libertinagem para pecar. Os antinomistas, eles falam que a lei moral é do Antigo Testamento, que nós temos dentro da graça pode pecar. Então não pode ser antinomista e também não pode ser legalistas. Né? Então mostrei aqui sobre os cães. Agora eu vou aproveitar, vou usar outra Bíblia, a respeito desse aí dos despertadores. Nós não podemos perder tempo com a figueira externa, né? 3 anos pregando no lugar, só recebendo desprezo, chacota, zombaria. Então a Bíblia diz que não deu o que é sagrado aos cães, e nem atirou as peles aos porcos. Não vamos não. Vamos continuar aqui. Mateus 7:6. Diz aqui, 7:6. Não dei aos cães as coisas santas. Então as coisas santas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Não dei aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despadecem. Então, além de eles pisar as pérolas, que é o Evangelho, e se volta contra o mensageiro, por causa da palavra. Somos perseguidos por causa da palavra. Mateus 5 fala sobre isso. Então, veja aqui. De acordo com a lei, os porcos são animais impuros. Deuteronômio, capítulo 14, o versículo 8. Qualquer um que tocasse um animal imundo se tornava impuro e não poderia ir ao templo para adorar até que a impureza fosse removida. Jesus disse que não devemos confiar as coisas sagradas às pessoas profanas ou impuras. É inútil tentar ministrar os santos ensinamentos às pessoas que não queiram ouvir, mas apenas contradizer ou desprezar o que lhe dizemos. Não devemos deixar de pregar a palavra de Deus aos incrédulos, mas é necessário ser sábio e ter discernimento ao testemunhar para que o nosso tempo não seja gasto em vão. Vá para outras pessoas. Mateus 10:14. Mateus 10:14. 10:14. Mateus 10:14. Aqui. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. 14. Porque Jesus disse aos discípulos para sacudir a poeira dos pés se uma cidade ou um lar não os recebessem?
Ao saírem das cidades gentílicas, os judeus religiosos muitas vezes sacudiam a poeira dos pés para demonstrar que não praticavam as mesmas obras. Era um povo diferente, separado. Quando os discípulos sacudiam dos pés a poeira de uma cidade judaica, tinham a intenção de mostrar sua separação dos judeus que haviam rejeitado o Messias. Com esse gesto, pretendiam mostrar que o povo estava fazendo uma escolha errada e que a oportunidade de acolher a Cristo podia não se apresentar novamente, tá? Então essa oportunidade não pode se apresentar novamente. Então sacudir a poeira dos pés. Será que você é receptivo aos ensinamentos de Deus? Aqueles que ignoram a oportunidade que lhes é dada pelo Espírito Santo, talvez não tenham outra chance, tá? Então, talvez essas pessoas que rejeitam o Evangelho, talvez eu não tenha outra chance, tá? Perder essa oportunidade aí. Fica a critério deles. Aqui, Mateus, Marcos 6:11. Vamos lá, Marcos 6:11? Glória a Deus. Tudo bom aí? Fica alerta aí, né, irmão? Não perder tempo com cães. Ficar indefinidamente oferecendo santos ensinamentos àqueles que obstinadamente rejeitam o Evangelho. Não perca tempo com os cães. Foi Jesus que disse isso. Cães é uma palavra figurada, é uma símbolo, é uma metáfora para designar aqueles que desprezam, escarnecem da palavra, que rejeitam a palavra de Deus. O 6:11. Quando algum vos não receberem, vou pegar um pouquinho antes aqui, tá? Quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pé que estiver debaixo sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunha contra eles. É verdade, vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para daquela cidade. Tá? Porque a Sodoma e Gomorra não teve tanta oportunidade, tantos privilégios como as pessoas do tempo de Jesus. Jesus ali operou os milagres ali, teve evidências mais do que o suficiente para eles crerem em Jesus. Daqui não é diferente, tem muitas Bíblias, tem o Espírito Santo, tem cada esquina de uma igreja falando da palavra de Deus, então eles são indesculpáveis. Então o critério vai ser lá no trono branco lá, vai ser mais rigoroso para essas pessoas daqui, desta geração, e também da geração de Jesus, porque eles tiveram mais chance de receber a Cristo e eles desprezaram. Ou seja, o que é muito dado, muito é requerido. O que é muito dado, oportunidade, chance, né? Muitas Bíblias, a Bíblia é um best-seller, é o livro mais vendido do mundo, porém não é o mais lido, né? Os religiosos deixam aberto no Salmo 23, no Salmo 21, como um coelho, mas não lê a Bíblia. Então eles desprezam aí, tá? O que é muito dado, muita oportunidade. Tem o Espírito Santo, tem muitas Bíblias, mas eles rejeitam essa oportunidade. Aqui, os judeus piedosos costumavam sacudir a poeira de seus pés depois de atravessarem cidades ou territórios gentílicos, para mostrar que haviam se separado tanto da influência como das práticas pagãs. Ao sacudirem a poeira de seus pés, depois de abandonar uma cidade judaica, os discípulos indicavam o seu desejo de permanecerem separados do povo que havia rejeitado Jesus e sua mensagem. Rejeitado Jesus e sua mensagem. Jesus deixou bem claro que todos que ouvirem o Evangelho serão responsáveis pelo que pelo que fizeram com a mensagem. Os discípulos não seriam culpados como ela fosse rejeitada. Então veja bem aqui, Jesus falando aqui, está falando aqui, Jesus e sua mensagem. Jesus deixou bem claro que todos que ouvirem o Evangelho serão responsáveis pelo que fizeram com a mensagem. Os discípulos não seriam culpados caso ela fosse rejeitada, desde que a tivessem pregado fiel e diligentemente. Não somos responsáveis quando alguém rejeita a revelação de Cristo.
mas certamente temos a responsabilidade de comunicar as boas novas de maneira clara e fiel, tá? Então você é diligente no estudo da palavra. Eu, por exemplo, aqui eu tenho 6 Bíblias aqui, eu estudo aqui, e estudo com opressão, viu? Opressão mesmo, porque o inimigo é furioso, o diabo se instala próximo da gente, joga substâncias sobre... muitas coisas, se você for muitas coisas, mas a palavra não é para cães não, né? Como foi falado aqui. Então, veja bem, vamos lá eu pregar a palavra de Deus. Mateus 6, também Lucas 9, 5. Eu falo para você, irmã Marineuza Bandeira, o Jesus vai lançar a pessoa no fogo lá, muitos desprezadores, cães, tá? Cães de cabeça, lista lá, as pessoas que vai ser lançado no lago, cães, que eu já falei, são desprezam a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, eles desprezam. Por quê? Porque eles amam o pecado. E outra, eles desprezam de forma consciente, eles anulam a verdade, eles suprimem a verdade para andar na rebeldia do coração deles. Eles suprimem a verdade para andar na mentira, tá? Está em Romanos capítulo 1, 11. Então eles são conscientes quando eles pecam. É o amor ao pecado, eles amam o pecado. Vamos lá, Lucas 9 e 5. Vamos correr, Lucas 9 e 5. Tá, tem muita coisa aqui passar. 9 e o 5. Deixa eu ver aqui, Lucas 9 e 5. Um minutinho só, 9 e o 5. 9 e 5, vai falar aqui, 9 e 5. Se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vos dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Deixa eu ver aqui. Sacudir dos pós o pé das cidades era um gesto que tinha implicações culturais profundas. Os judeus religiosos já agiram assim após saírem de cidades gentias, para mostrar que não condenavam com as práticas dos gentios, condenavam com as práticas dos gentios. Ao sacudir o pó dos pés, ao sair de uma cidade judaica, os discípulos indicavam sua separação dos judeus que rejeitassem o Messias. Esta ação também significava que os discípulos de Jesus não eram responsáveis pelo modo como as pessoas respondiam às boas novas, tá? Então você prega o evangelho, você não é responsável por não responder às boas novas. Você responde às boas novas com zombaria, com escárnio, você não é responsável, tá? Você prega o evangelho, você tem que responder com o quê? Com arrependimento das práticas libertinas, das práticas repugnantes, largar as bebedeiras, as fornicações, se arrepende, né? Tem que responder, porque o jardineiro, pacientemente, ele busca lá, vai buscar a resposta da palavra, tá? Se não encontrar o fruto de arrependimento, vai ser lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Continuando aqui, eu falei, então veja bem, tá falando aqui, que os discípulos de Jesus não eram responsáveis pelo modo como as pessoas respondiam às boas novas. Aqui, igualmente, nós não seremos responsabilizados por aqueles que rejeitam o Evangelho se tivermos apresentado Cristo de forma cuidadosa e verdadeira. Como os discípulos devemos dirigir-nos a todos a quem Deus deseja alcançar, tá? Então nós somos responsáveis se nós somos diligentes no estudo, na apresentação do Evangelho. Aqui eu li 9, também tem o 10 e o 11, Lucas 10, 11. Várias passagens aqui falando sobre isso daí, tá? Sacudir a poeira dos pés, 10, 11. Deixa eu ver aqui, 10, 11. Rapidamente, 10, 11, aqui. Então vamos lá. Em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei de que vos puserem diante. E curai os enfermos que nele houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Né? Então, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito tempo assentados em saco de pano e grosseira e cinza,
se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantado até o céu, até o inferno será abatida. Porque essa cidade, Tiro e Sidom, eram cidades impuras, e se o evangelho fosse pregado para elas teriam se arrependido. Que pregou aqui para Corazim, Betsaida e Cafarnaum rejeitaram a mensagem de Cristo. E as pessoas de hoje são privilegiadas também, tá? Vamos ver aqui, o 11. Vai falar aqui. 11. Vamos ver aqui. Sodoma foi uma cidade ímpia que Deus destruiu por causa da grande pecaminosidade. Gênesis 19. O nome dessa cidade é frequentemente usado para aludir à maldade e à imoralidade. Sodoma sofrerá no dia do juízo, mas as cidades que viram o Messias rejeitaram-no, sofreram ainda mais. Então aqui eu vou passar agora para outros textos aqui. Também 9, 11, agora Apocalipse 22, 15. 22, 15. Eu passei Marcos 6, 11, eu acho que eu passei Marcos 6, eu passei Marcos 6, 11. Deixa eu ver se eu passei Marcos 6, 11. Rapidamente, Marcos 6, 11. Um minutinho só, Marcos 6, 11. Deixa eu ver aqui direitinho aqui, para não passar. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Os judeus piedosos costumavam sacudir a poeira de seus pés depois de atravessarem cidades ou territórios gentílicos, para mostrar que haviam se separado tanto da influência como das práticas pagãs. Ao sacudirem a poeira de seus pés, depois de abandonar uma cidade judaica, os discípulos indicavam seu desejo de permanecerem separados do povo que havia rejeitado Jesus e sua mensagem. Isso aqui eu já li, tá? Vou pegar só o Apocalipse, o 22 e o 15. Apocalipse e os cães, eles vão ficar fora. Cães são pessoas que desprezam. Essas pessoas, elas não têm amor à alma delas, tá? A alma dessas pessoas é eterna. Então ela vai ser interna. A alma do ser humano é eterna. Ou eterna no céu, ou eterna no inferno. Então eles não têm amor para a alma deles, tá? Eles seguem os desejos egoístas da carne e a alma deles vai ser julgada. Então não ama a alma deles, tá? Essas pessoas, elas não têm amor à alma delas. Tá? E porque o evangelho é pregado, eles não amam a alma deles. Se eles amassem a alma, se de fato eles tivessem amor pela alma deles, eles abandonavam as práticas pecaminosas deles, receberam Jesus e andavam no caminho da retidão. Então isso mostra que eles não amam a alma deles. Quando se prega o evangelho, desprezam a palavra, tá? Que o evangelho é pregado e explicado claramente. Eles são indesculpáveis. Vamos lá, 22, 15. Falta de temor, Marineuso Bandeira, isso é falta de temor, viu, irmão? Acho que a gente se depara aí. Então, o foco desse estudo aqui é para a gente não perder tempo com os cães. Cães é uma palavra figurada, é uma símbolo, é uma metáfora para designar pessoas que desprezam a palavra. Para a gente não ficar indefinidamente oferecendo os santos ensinamentos àqueles que obstinadamente rejeitam o evangelho e partir para outras pessoas, tá? Então a gente tem que decidir o caráter das pessoas. Apocalipse capítulo 22, o versículo 15. Essas instruções quem deu foi Jesus. O Senhor Jesus que deu essas instruções, estou passando para os irmãos aí. 22, 15. Ficarão de fora os cães, na nova tradução, linguagem de hoje, fala cachorros. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Aqui, o lugar exato desses pecadores é desconhecido, porém isso não é relevante. Eles estão do lado de fora, já foram julgados e condenados. Está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Eles foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vou mostrar aqui para os irmãos que eles foram lançados lá. Está aqui, ó. Mas quanto aos tímidos covardes, medrosos, que tem vergonha do evangelho. Em Romanos, capítulo 16, o apóstolo Paulo diz assim: não me vergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para que todo mundo crê, primeiro judeu e depois ali. Então a Maria
Marineusa Bandeira, irmã Marineusa Bandeira, não se vergonha do Evangelho, tá? Que é o poder de Deus para que todo quem lhe crê, primeiro o judeu e depois o grego. Quem se vergonha do Evangelho são os covardes, os tímidos, medrosos. Então não tenha vergonha de proclamar o Evangelho, de testemunhar no seu trabalho, na sua vizinhança. Não seja tímido, tá? Anuncie com autoridade, tá? Com autoridade. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abominados, e aos homicidas, e aos fornicadores. Fornicadores é aqueles que praticam sexo entre solteiros, sexo antes do casamento. Namorados que praticam sexo é fornicadores. Fornicadores é prostituição. Aqui, e os feiticeiros, e aos idosos, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas eu estou falando ali do 22:15, que eu não terminei ainda. Só foi mostrar o lugar onde esses pecadores vão estar, porque eles não vão entrar no reino celestial. E vai falar por que eles não vão entrar no reino celestial. Os cães, os feiticeiros, os medrosos. Aqui falando. A ênfase aqui é que nada que represente o mal em ninguém que seja pecador estará na presença de Deus para corromper ou prejudicar algum dos fiéis, tá? Então, os prostitutos não vão entrar no reino do céu, vai corromper e prejudicar o nosso irmão lá, tá? Pecador não vai entrar, pecado não vai entrar no céu. Então, a gente tem que se arrepender aqui dessas práticas deles aqui, receber Jesus, porque lá no céu não vai ter anarquia. Tem ordem e decência, então tem as leis de Deus aqui, é para ser obedecida. Restrições morais. Nós nós queremos entrar pela porta estreita, por isso nós andamos no caminho apertado. Eles não, eles querem andar na porta larga, entrar pela porta larga, andando no caminho espaçoso. E o caminho espaçoso, o único lugar é o lago que arde com fogo e enxofre. O Rei do Céu tem restrições morais. Nosso Deus é soberano, é rei, e se qualquer que se levantar contra as diretrizes dele, Deus não perdoa, tá? Ele está dando chance para você recomendar aqui, para saber como que vai ter lá, tá? Então a pessoa tem que ter temor de Deus. Os crentes não temem a Deus, eles zombam da palavra. Eu mostrei aqui fazendo, aqui, irmão, eu vou passar o Filipenses 3, aqui os zombadores, e Filipenses vai falar dos maus obreiros, né? Falso obreiro, líder da testemunha católico romano, vários seitas aí. Testemunha de Jeová, o espiritismo, essas falsas religiões aí. Vamos lá, Filipenses 3. E os cães não vão entrar no reino celestial. 3. Diz aqui: guardados dos cães, guardados dos maus obreiros, guardados da circuncisão. Os cães. Provavelmente esses cães e maus obreiros eram os judaizantes, judeus cristãos que acreditavam erroneamente ser essencial aos gentios a obediência a todas as leis judaicas do Antigo Testamento, especialmente a submissão ao rito da circuncisão, a fim de receberem a salvação. Muitos judaizantes estavam motivados apenas pelo orgulho espiritual, por terem investido tanto tempo e esforço para conservar suas leis. Não podiam aceitar o fato de que todos esses esforços não os levariam a um passo mais próximo da salvação. Paulo criticava os judaizantes por interpretarem o cristianismo de modo errôneo. Acreditavam que o que os tornava crentes era o seu ato à circuncisão, isto é, cortar ou mutilar a carne, e não a dádiva da graça recebida gratuitamente de Cristo. Aquilo que os crentes fazem é resultado de sua fé, não um pré-requisito para a fé. Isso havia sido confirmado pelos primeiros líderes da igreja no concílio de Jerusalém, 11 anos antes, Atos capítulo 15. Quem seriam os judaizantes de nossos dias? Ou quem seriam os cães de nossos dias? São aqueles que dizem que as pessoas devem acrescentar algo mais a uma simples fé. Ninguém deve acrescentar nada à oferta da salvação feita por Cristo pela fé, pela graça e pela fé, tá? Então, essas seitas que falam que se a irmã cortar o cabelo não vai entrar no céu, isso aí é um falso ensino, é cão, tá? Um falso obreiro. Que acrescenta algo. Se não adorar Maria, não vai entrar no céu. Se não pagar indulgência, a seita romana, a católica romana, é uma seita. Ela fala que tem que pagar indulgência para entrar, para tirar do purgatório. São falsos ensinamentos, são falsos obreiros. Então, eu mostrei aqui
Agora eu vou lá, eu vou aqui para a Bíblia aqui em Gênesis, tá? Glória a Deus. Bom estudo, né, irmã Marinhosa Bandeira? Então aqui nós temos, nós sacudir a poeira dos pés, não perder tempo, tá? Depois da parábola da figueira estéril, eu preguei anteriormente, não perder tempo, gastar tempo oferecendo indefinidamente o Evangelho, os santos ensinamentos, para aqueles que obstinadamente rejeitam o Evangelho e dar oportunidade para outras pessoas. Glória a Deus. Mateus 7, 6. Vai falar aqui. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os seus pés, e voltando-se novamente vos despedaçem. Tá vendo? Olha aqui. O que é santo provavelmente se refere à carne sacrificial. Os cães haveriam de devorá-la insensivelmente, sem apreciar seu caráter sagrado. Na alegoria de Jesus, esta carne sacrificial simboliza os seus próprios ensinamentos sagrados. Os cães simbolizam os ímpios que desconsideram o valor dos seus ensinos. Mestres do primeiro século referiam-se a pérolas de maneira simbólica para falar de um ensino criterioso e precioso. Consequentemente, as pérolas aqui simbolizam os ensinos de Jesus dados por meio dos discípulos. Os porcos eram animais ritualmente impuros. Eles simbolizam os ímpios e os impuros. Os porcos comem comida estragada, mas de maneira alguma apreciam pérolas. Assim como os ímpios consomem prazeres ímpios, mas desconsideram o Evangelho. Este desprezo pelo Evangelho é retratado pelo porco pisando as pérolas. Que os porcos podem se voltar contra a pessoa que lhe oferece pérolas. Mostra que o desprezo pela mensagem do Evangelho pode transformar-se em desprezo pelo mensageiro do Evangelho, como tem acontecido muitas vezes na história, tá? Então não perca tempo com os cães e com os porcos. São pérolas, são ensinamentos valiosos que eles desprezam. Eles gostam de comida estragada, que é fornicação, sexo torceiro, bebedeiras, as coisas que o diabo dá. 10, 14. Vai falar aqui. O 10 e o 14. Mateus 10, 14. Mentiu só? 10, 14. Aqui. O 10, 14. Mentiu só? Diz aqui. E quando entras em uma casa, saudai, e se a casa for digna, deixe sobre ela a vossa paz. Mas não se for digna, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E todo aquele que não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando vos partir daquela casa ou cidade, sacudir a poeira dos vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aqui. Aquele que fosse digno haveria de acolher o discípulo e a sua mensagem. Aquele que fosse indigno não os iria acolher nem ouvir. A típica saudação judaica Shalom, paz seja com vocês, pronunciava uma bênção. No entanto, aqueles que rejeitavam o Evangelho eram indignos de tal saudação. Os judeus sacudiam a poeira dos pés sempre que vindos de terras pagãs retornavam a Israel. Ao fazer isso, quando rejeitados, os discípulos de Jesus marcavam aqueles que desprezavam o Evangelho como pagãos que não pertenciam de fato ao Israel. Tá? Então, Marinhoso Bandeira, se você vê aqui uma pessoa que se diz crente, mas ele é avarento, é ganancioso, não dá paz para ele não, tá? Ele diz que é crente, mas é ganancioso, é avarento, tem amor ao dinheiro, ou é adulto, não só dá paz para ele, que ele é indigno, tá? Porque ele não tem paz com Deus. Vamos continuar aqui? Então, Marcos 6, 11. Vamos lá, Marcos 6, 11. Sacudir a poeira dos pés. Marcos 6, 11. Glória a Deus. Tudo isso aqui são instruções do Senhor Jesus que deu para os discípulos e para nós, que seguimos ao Evangelho, aos mandamentos. 6, 11. Tem que aplicar, tá? A palavra de Deus é para aplicar para nossas vidas. 6, 11. Então aqui, ele dizia, onde quer que entrares numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade, eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade.
o 11 aqui vai falar, o 6:11. Está aqui. Os discípulos deviam ficar na mesma casa até deixarem a cidade e não buscar um alojamento melhor. Se não fossem bem recebidos, tinham que sacudir o pó que estivesse debaixo dos vossos pés. Jesus reformula esta declaração ao enviar os 70 apóstolos, né? Lucas 10, do versículo 10 a 11. Mais tarde, isto se tornou um hábito dos missionários primitivos. Atos, capítulo 13, o versículo 51. Em testemunho contra eles. Pode ser traduzido como testemunho para eles, significando uma chamada ao arrependimento. Agora, vamos lá. Lucas 9:35. Lucas 9:35. O evangelho é precioso para nós, para desperdiçar. E o tempo também. O tempo é precioso, o espaço é precioso. Nós não estamos aqui para passar o tempo enrolando, não. Nosso tempo é precioso. A pregação evangélica é preciosa. Tá? É valioso. O jardineiro foi buscar lá, é precioso. 9:5. Lucas 9:3-5. Vai dizer aqui. E ele enviou para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Ele disse que, em verdade, em qualquer casa em que entrares, nela permanecer e daí partires. Onde quer que não o receberem, saindo daquela cidade, sacudir a poeira de vossos pés, como testemunha contra eles. Aqui o 9, o 3 e o 5. Os apóstolos deviam depender daqueles com que se hospedassem. Nada leveis. E também ir, embora se uma família ou cidade não os recebesse. Sacudir a poeira de vossos pés era um sinal de juízo contra aqueles que rejeitaram os apóstolos e sua mensagem acerca de Jesus. Tá? Então tem mais aqui, Lucas 10:11. A irmã Marineuza Bandeira, seja enérgica na pregação da palavra, tá? O nosso tempo é valioso para ficar perdendo tempo com cães, com porcos, com aqueles que rejeitam a palavra de Deus. 10 e também o 11. Vamos lá, 10:11. Vai falar aqui. Aqui, ó. Começando do versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrares, ele não os receberem, saiam pelas ruas e dizei, até há muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabei disto, que o reino de Deus é chegado a vós. Mas eu vos digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Aqui, vou pegar aqui o versículo 11. Sobre sacudir o pó dos pés, né, sobre o reino de Deus. Naquele dia, no dia do juízo, a cidade de Sodoma foi destruída pelo Senhor por causa de seu pecado. Agora, também Apocalipse, capítulo 22:15. Faltam uns textos das outras Bíblias, eu vou recapitular, tá? E eu passei ali. 22:15. Vai falar aqui também, quer ver? O 15. 21 só 15. 22:15. Porque ficam de fora os cães e os feiticeiros, e os devassos, e os assassinos, e os idosos, e quem quer que ame pratica mentira. O 15. Vai falar aqui, ó. Embora os judeus se referissem aos gentios como cães, neste caso é mais provável que isso se refira aos falsos mestres de qualquer etnia, como Filipenses 3:2. A gente está falando um falso obreiro. Vou mostrar para os irmãos aqui, Filipenses, e tem outra parte que faltou, tá? Mas vamos lá, Filipenses, o 6, Filipenses 3 e o 3, rapidinho aqui. Falsos obreiros, só 3. 3, aqui. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Cuidado com a mutilação. Aqui, aqueles que são da circuncisão, os verdadeiros judeus, isto é, os cristãos, têm 3 características. Primeiro, então veja bem, aqueles que são da circuncisão, os verdadeiros judeus, isto é, os cristãos, têm 3 características. Primeiro, adoramos a Deus em espírito.
e não pelas obras da carne. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 18. Segundo, nos regozijamos em Cristo Jesus, orgulhar-se de. Significa que nosso maior tesouro é Jesus. Terceiro, não temos confiança na carne. Carne indica os valores e obras da humanidade, não é movida pelo Espírito Santo. Então, são essas três características aqui que mostram que somos da circuncisão. Como falo da circuncisão, que somos que temos aliança com Deus. Aqui a circuncisão é no coração. O circuncidado no coração é aquele que tem parte com Deus. Nós somos circuncidados no coração. Nós que somos a circuncisão, não eles. Tá? Então, temos essa característica. Adoramos a Deus em Espírito, nos regozijamos em Cristo e não temos confiança na carne. Agora, faltou Atos, faltam alguns textos aqui que eu acabei pulando, mas não tem problema, eu pego aqui. Atos 13, 46. Vamos lá, Atos 13, 46. O apóstolo Paulo fez isso aí, tá? Sacudir o poeira dos pés. 13, 46. Vai falar aqui. Deixa eu só. Aqui. 13, 46. Deixa eu achar direitinho aqui. O 46. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nós voltamos aos gentios. O 46. O Novo Testamento afirma de maneira consistente que a mensagem do Evangelho veio primeiramente aos judeus. Marcos 7, 27. Embora os gentios tenham sido previstos como eventuais destinados, Atos mostra o mesmo padrão no início de sua obra missionária. Tem o 51 aqui, ó, que ele fala aqui, ó, que ele sacudiu, mas sacudido contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. Quer ver? Eles sacudiram a poeira dos seus pés, obedecendo a ordem de Jesus aos seus discípulos. Lucas 10, 11, tá? Boa tarde, Vivalda Ribeiro Silva, seja bem-vinda a mais ensinamento da palavra de Deus, fazendo companhia para Marineuza Bandeira, sejam bem-vindas, tá? Glória a Deus. Então tem mais aqui também, a respeito, sim, Atos capítulo 18, estou pregando assim, que nós não devemos desperdiçar o nosso tempo, pregando de forma indefinitiva aqueles que obstinadamente rejeitam a palavra do seu Deus, tá? E para outras pessoas. Não deu para sagrada aos crentes, nem atire as pérolas aos povos, que é o Evangelho, a palavra de Deus. Atos capítulo 18 vai falar também. Atos 18, muito só. Atos 18, 6. Vai dizer aqui, Atos 18, 6. Aqui. Mas quando eles se opuseram e blasfemaram, ele sacudiu as suas vestes, disse: seu sangue esteja sobre a sua própria cabeça. Eu estou indo. A partir de agora eu irei para os gentios. Deixa eu ver aqui. 18, 6. Aqui. Sacudindo suas vestes. Esse gesto simbolizava que Paulo havia encerrado a prioridade dada ao evangelismo de judeus, como se estivesse sacudindo o pó das dobras de suas vestes. Ele se concentraria agora na colheita mais frutífera entre os gentios. Semelhantemente, em Atos 13, 46, Paulo e Barnabé responderam à persistente rejeição dos judeus ao Evangelho, dizendo que de agora em diante eu irei para os gentios, tá? Então passei aqui, agora vamos ver, acho que não faltou, aqui em diante já foi todo aqui. Então vamos dar outros lugares aqui, e faltou mostrar aqui também, tá? Atos capítulo 13, esses versículos aqui eu pulei eles. Atos 13, o versículo 46 primeiro, deixa eu ver, o 46, deixa eu só, 46, vai falar aqui, 46, 46, vamos ver aqui, depois que, 46, cadê? Ó, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Vai ver? 46? 46. Aqui, ó. Porque era necessário que as boas novas chegassem primeiro aos judeus.
Deus planejou que, por intermédio da nação judaica, todo mundo viesse a conhecê-lo. Gênesis 12, 3. E através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Paulo, um judeu, amava seu povo. Tá? Dos motivos que primeiro foi pregado aos judeus. Romanos 9, do versículo 1 ao 5. Paulo era judeu. Ele queria dar a oportunidade de unir-se a ele. Ele queria dar a oportunidade de unir-se a ele na proclamação da salvação de Deus. Infelizmente, muitos judeus não reconheceram a Jesus como Messias e não entenderam que Deus oferecia a salvação a todos, judeus e gentios que fossem a ele por meio da fé em Cristo. Agora o versículo 51 vai falar aqui, ó, o 51. Sacudindo, porém, com 3 o pó dos pés, partiram para Icônio. Frequentemente, os judeus sacudiam o pó dos seus pés quando deixavam uma cidade gentílica em direção à sua terra. Este ato representava a purificação dos judeus que se sentiam contaminados por estarem perto daqueles que não adoravam a Deus. O fato de Paulo e Barnabé sacudirem o pó de seus pés ao saírem das cidades judaicas, em decorrência dos judeus terem rejeitado as boas novas, indicava que estes verdadeiramente não faziam parte do povo de Deus, nem eram melhores e mais puros do que os pagãos. E o 18, agora faltou aqui a Bíblia, a NVI. A NVI, eu acho que eu passei alguns versículos, só que aqui faltou 13 aqui, a NVI. Vamos lá, Atos 13, rapidamente, Atos 13. Ora a Deus. Um estudo aqui, nós não perder tempo, né? Falando da figueira estéril, é um tempo precioso que a gente não pode ficar perdendo, né? Desperdiçando. Atos 13, vamos lá. Tem que discernir o caráter da pessoa, né? Não pode desprezar essa pessoa, mas tem que discernir o caráter da pessoa. Se é um cão. Atos capítulo 13, vamos lá, Atos 13, o versículo 46. Vamos só, o 46. Diz aqui. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltamos para os gentios. O 46. Era necessário anunciar primeiro a vocês, isso porque o evangelho provinha dos judeus e era primeiramente para eles, e porque o próprio Paulo também era judeu, com grande compaixão do seu povo. Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Agora o versículo 51. Aqui, está escrito aqui. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Aqui, sacudiram o pó para demonstrar que não pesava mais responsabilidade sobre eles, manifestando também o repúdio por aqueles que haviam rejeitado a mensagem e causado sofrimento ao servo do Senhor. Tá? Então, você está num lugar só recebe opressão, rejeitado o evangelho, parte para outro lugar. Está falando aqui, Atos capítulo 18 e o versículo 6, 18, 6. Vamos ver aqui, 18, 6. Aqui, o 18, 6. Opondo-se eles e lançado maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então aqui, eu já passei aqui já os estudos aqui. Falta o 22:15. O 22:15, não tinha só 22:15. Vai ficar de fora. Aqui, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Aqui, cães, termo aplicado a todas as pessoas impuras. Então, os cães é um termo aplicado a todas as pessoas impuras ou imorais. São os fornicadores, os adúlteros, mas também cães na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, os cães, sabe quem era? Era o prostituto cultual. Porque na adoração a Baal existia assim, as prostitutas cultuais e o prostituto cultual, que tinham a adoração a Baal, que é o deus da fertilidade. Então eles faziam relações sexuais em frente à estátua de Baal, é o prostituto cultual. Então, está falando a respeito disso aqui.
que está em Deuteronômio 23, 13. Designa o prostituto masculino. Crente também é o prostituto masculino. Ali, eu faltei alguma coisa aqui, acho que é só isso, tá? Não vou ir muito adiante não, que o tempo está se estendendo. E eu vou deixar, aqui já está um bom estudo aqui, tá? Então, eu estava falando sobre a figueira estéril, que Jesus foi procurar ali fruto lá e não encontrou. Foram 3 anos até a figueira, já era para a figueira ter produzido o fruto. O ministério de Jesus foi 3 anos, então foi 33 anos que ele teve aqui na terra. 40 anos que Jesus proferiu lá a palavra da figueira estéril, o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu os muros e veio um juízo sobre Jerusalém. Quer dizer, mais um ano, ele pediu ali, ele falou assim, a longanimidade para aquela nação. Então, o Senhor quer encontrar fruto do quê? Fruto de arrependimento. Mas como você fica bastante tempo, se você encontra oposição, é para você ir para outro lugar, tá? Não ficar indefinidamente oferecendo o santo mandamento, o santo ensino, para aqueles que obstinadamente rejeitam a palavra, tá? Vamos estar agradecendo ao Senhor Deus por esse estudo que ele passou aí, né? Para nós ter esse discernimento espiritual. Não dê o que é sagrado aos cães e nem atire as pedras aos porcos, que é os ensinamentos, tá? Faltou uma coisa mostrar aqui, eu falei de pedras, mas não mostrei o local que fala que são os santos ensinamentos, né? Mateus 13, muito só, rapidamente, só pegar aqui, Mateus 13, 45. 13 e o 45 vai falar aqui, ó. O reino do céu é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrou uma pérola, ele levou, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou, tá? O ensinamento de Jesus é comparado a pérolas que os cães desprezam e os porcos pisam e se voltam com os mensageiros de Deus. Vamos agradecer a Deus por esse estudo que ele nos deu aí. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor me deu, de poder estar aqui, Pai, na Tua presença, ministrando a Tua santa palavra, passando um ensinamento, Pai, Senhor, que não devemos perder tempo com os cães, com os porcos, oferecendo, Pai, Senhor, indefinidamente os santos mandamentos, as escrituras, o evangelho, Pai, para aqueles que obstinadamente rejeitam, Pai, Senhor, o ensinamento do Senhor, Pai, Senhor. O Senhor falou que não deu o que é sagrado aos cães, nem atire as pedras aos porcos, e devemos ir para outras pessoas, e sacudiu a poeira dos pés quando as pessoas rejeitaram o evangelho. Pai amado, Deus querido, Senhor, abençoa, Pai, Senhor, a Maria Elza Bandeira, também a irmã Vivalda Ribeiro Silva, que participou aqui da live, Senhor, enriquecendo, Pai, Senhor, a live, Pai amado, Senhor, abençoa a vida delas, suas famílias, o pastor da igreja delas, o pastor da Vivalda Ribeiro Silva, da Maria Bandeira, e os membros da igreja deles, e suas respectivas famílias, Pai, que elas estão representando aqui, Pai, na live. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta live, muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor nos deu, Pai, Senhor, que é importante nós não perder tempo com os cães, com os porcos, que eles rejeitam a palavra de Deus. Devemos ter esse discernimento, devemos amar os incrédulos, mas temos que discernir o caráter da pessoa e não ficar indefinidamente oferecendo o evangelho para aqueles que só querem contradizer e desprezar. Devemos partir para outras pessoas, dar oportunidade para outras pessoas, que tem outras pessoas que precisam ouvir a palavra. Jesus ficou 3 anos aí no ministério dele, encontrou muita oposição e ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Noé também pregou na época de dilúvio lá, e só foi salvo 8 pessoas, o resto morreram tudo. Noé também, só foi salvo ele e as filhas dele. A mulher dele olhou para trás, então a porta é estreita, o caminho é apertado, são poucos que encontram. Mas o caminho que leva à perdição, que lá entra a fornicação, entra a bebedeira, a porta é larga e o caminho é espaçoso. Nós devemos escolher sempre andar no caminho estreito, com ritos morais, obedecendo a tua palavra, nos santificando, separando o mundo, para ver para o Senhor, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, Pai, fica conosco, nos mantém na tua presença nessa tarde, em comunhão com o Senhor, com a tua santa palavra. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus conosco. Amém. Amém, irmãos? Amém, Maria Elza Bandeira e também Vivalda Ribeiro. Muito obrigado pela presença das irmãs aqui. Está encerrada a live. Fique com Deus para a glória do Senhor.